Na semana passada falamos a primeira parte. Eu não queria fazer da mensagem jorrar tantas informações aqui, porque tinha bastante textos, né? Então falei, não, vamos dividir. Então hoje nós vamos para a segunda parte, porém, nós vamos também recapitular o que nós vimos na primeira mensagem. Se você não assistiu, você pode ir até o canal no YouTube. Josué já está lá, né? Muito bem. Já está no canal no YouTube, você pode pesquisar e a mensagem já está lá. Mas antes nós vamos ler o texto mais uma vez. O texto lido na semana passada, Mateus no capítulo 4, versículos de 1 ao versículo 11. A tentação de Jesus. O objetivo desta mensagem é contribuir mais uma vez com porções da palavra de Deus, para que permaneçamos fiéis ao Senhor. Ele voltará para nos buscar e que Ele encontre a sua igreja fiel a Ele. Diz assim a palavra de Deus. Então veja na versão Revista Atualizada, pode ser a RA. A seguir foi Jesus, eu digo por causa da versão, né? Muito bem. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo acesso que nós temos a ela, e que o teu Espírito trabalhe no nosso coração, Pai, nesta hora, ó Deus, para que o teu povo seja edificado. Somos gratos também pelos dízimos e ofertas que foram entregues aqui no teu altar, Senhor. Continua, Senhor, suprindo as nossas necessidades e abençoando o teu povo, Pai, com fartura e prosperidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos recapitular a primeira parte da mensagem. E nós vimos, primeiramente, que existem dois responsáveis quando caímos em tentação, tá? Primeiro responsável é Satanás. Segundo responsável, eu incluiria mais um terceiro aí também, que é o ambiente. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 2, que nós somos tentados também por este mundo, né? Que jaz do maligno, mas que o mundo também é uma fonte de tentação, tá? Próximo slide, falei também sobre se existe Satanás que nos tenta, nós temos também as nossas responsabilidades, e chamei de 6 missões humanas contra a tentação. A primeira missão, a missão da proteção. Segundo, de submissão, que tem a ver com a submissão de Deus.
proteção é o cuidado no ambiente, abstenção, que é você abrir mão dos seus desejos, instrução, é o conhecimento da palavra de Deus para saber, afinal, o que é que agrada a Deus, o que é que desagrada, o que é que me faz bem, o que é que não me faz, porque a Bíblia, ela tem estas instruções para nós. A quinta missão é a missão da oração. Não nos deixes cair em tentação. Jesus nos ensinou a orar. E a prevenção também. Precisamos ser prudentes. 3 características da tentação, segundo o livro de Tiago. A tentação, ela é individual, ela atrai e ela também nos seduz. Os recursos para não cairmos em tentação, tudo isto aqui parte da primeira mensagem, é a oração, a palavra de Deus, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti, a dependência de Deus, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, a fé em Jesus, porque ele venceu a tentação, e também a nossa prudência. Como então agir diante da tentação? Esta é a segunda parte da nossa mensagem. Então, a primeira parte, muito bem, está escrito aí: não deem ouvidos aos desejos que ferem os princípios de Deus. Talvez aqui uma parte um pouco prática, né, de como aplicar as lições da palavra no nosso dia a dia. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele rejeitou uma proposta desde o começo. Agora, aqui a proposta não é porque Jesus estava fazendo dieta, né? Pão é carboidrato, né? Não. É porque Jesus estava diante de um propósito. Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites. O texto diz, então, para se manter fiel, então ele resistiu àquela proposta. Há algum problema em comer um pãozinho? A resposta é: depende. Né? Mas nesta situação, Jesus teve que rejeitar a proposta logo de cara. E a proposta do diabo, ousada proposta, foi para que ele então transformasse as pedras em pães. E por que foi esta a proposta? Justamente porque Jesus possivelmente estava com fome. 40 dias jejuando. Então, a proposta de Satanás foi exatamente na carne. Mas Jesus, então, rejeitou esta proposta desde o começo. Comer o pão não era o problema, mas submeter a uma proposta de tentação que quebraria o seu propósito de fidelidade ao Senhor, ali do voto que fez de jejuar e orar, então ele teve que rejeitar esta proposta. Certa vez, eu fui aconselhar um senhor numa comunidade rural que eu trabalhava como pastor, missionário, e ele tinha problema sério com bebida, né? E aí eu conversei com ele e falei: o que te faz beber dessa forma? Porque era cachaça mesmo, o pessoal lá chama de mardita, a pinga mesmo, né? Ele falou assim: pastor, eu não posso passar na porta do boteco, que quando eu passo, parece que eu já sinto o cheiro, eu já estou vendo ali o pessoal que me acompanha, e eu não posso. E o problema é que ele morava na frente do boteco. Meu Deus, que tentação. Todo dia, já pensou, de manhã, de tarde, de noite, sendo tentado. Eu falei assim: então nós temos que mudar a rota.
Que tal você, ao invés de entrar pela frente da sua casa, era comunidade rural, né? Você entrar por trás, passa ali por trás da igreja católica e aí você vem para sua casa. Acreditem, ele mudou a rota. Ele mudou a rota. E durante muito tempo, pelo menos enquanto eu estive lá, o nosso projeto lá foi de 8 anos, ele não havia mais bebido. Então nós temos que saber aonde está a tentação, inclusive é um dos outros pontos aqui. Então nós não podemos dar ouvidos à proposta, aos desejos que ferem os princípios de Deus. E aí eu te pergunto, você tem sido tentado em alguma área constantemente? É necessário, quem sabe, observar o ambiente em que você está sendo tentado. Tem a ver com o seu computador? Tem a ver com o seu celular? Tem a ver com pessoas do seu trabalho, talvez da sua faculdade, da sua escola? Tem a ver com pessoas da sua família? Qual é o tipo de tentação? É uma tentação de rejeitar alguém por causa de um coração orgulhoso, ou, quem sabe, um coração ferido? Então você está tendo dificuldade, está sendo tentado a permanecer carregando este fardo, esta culpa, talvez. Então, é um tempo, é uma oportunidade, diante de uma mensagem como esta, você rever o que é que você precisa fazer para que não esteja mais diante de uma tentação constantemente. Porque se você está constantemente diante de uma tentação, você está correndo riscos de desagradar o Senhor e ainda sofrer as consequências do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, quem sabe seja uma oportunidade para você mudar uma crença, talvez mudar de ambiente, dependendo da tentação, ou tomar alguma iniciativa para dar um ponto final ou dificultar o processo e não ser tentado como talvez você possa estar sendo. Então não dê ouvidos aos desejos que ferem os princípios de Deus. Não perdoa. Cuidado com isso. Clique aqui, ninguém vai ver. Cuidado com isso. Falar o que quer, já está naquele ambiente, aí eu vou explodir, Cuidado. Então, o que é que você pode fazer para diminuir as possibilidades? Deixa eu aproveitar aqui como ilustração, rapidamente. Eu ouvi um rapaz falando sobre cuidado da saúde. E ele fala que ele faz atividade física todos os dias. Ele resolveu cortar de vez refrigerante e açúcar. E ele disse o seguinte: vocês acham que eu não sinto vontade de comer açúcar, comer doce todos os dias? Eu sinto vontade de comer doce todos os dias. Mas o que é que eu fiz? Ele falou: dentro da minha casa não entra açúcar, não entra doce. Mas todos os dias eu vou na geladeira. Mas como ele preparou o ambiente, então ele dificultou o processo para que ele consiga atingir o seu objetivo em relação à dieta. Como eu disse, eu estou usando isso aqui como uma ilustração, e quem sabe você precisa reorganizar o ambiente ou uma situação para que você não caia em tentação. Que na verdade já é então o segundo ponto desta mensagem: fuja das situações de risco. Respondeu o texto aí, Mateus 4:7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos,
Nós não podemos duvidar da presença de Deus, até porque nós aprendemos que Deus, Ele é onipresente. Ele está conosco. Quando estamos sendo tentados, Ele sabe disso. E olha que o texto que nós lemos na semana passada diz que, enquanto nós somos tentados, Deus, Ele nos dá oportunidades para fugirmos da tentação. Ele nos dá um escape. Então Deus sabe. Agora, nós não podemos nos arriscar diante da tentação. Aquele casal de namorados que fica brincando com fogo, não é bom facilitar. Aqueles trabalhos acessando sites que têm propagandas que ficam ali, só um clique aqui. Nós temos que dificultar, e é possível, viu, gente? No computador é possível colocar bloqueios para não ficar aparecendo nada disso. Então, nós temos que fugir das situações de risco. Quais as situações em que você precisa, então, se precaver e vigiar? Então, não dê ouvidos aos desejos que ferem os princípios de Deus. E aí, agora vamos olhar para o ambiente. Precisamos, então, fugir das situações de risco. Terceira lição, terceira orientação: aprenda a contar com Deus. A letra ficou bem pequenininha, né? Marcos capítulo 14, versículo 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, pode estar pronto, na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que nos munir para evitarmos a queda. A queda é inevitável. Algo a se pensar, né? Meus irmãos, nós temos uma luta travada contra os nossos próprios desejos. Nosso maior inimigo são os nossos próprios desejos, quando estes ferem os princípios de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas a pergunta é: quais são os desejos do teu coração? Então, se Deus promete realizar os desejos do nosso coração, nós temos que cuidar com os nossos desejos. E os desejos que Deus proporcionará a alegria para nós, né, de desfrutarmos, com certeza não se tratam de desejos carnais que ferem os princípios da palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer o coração de Deus, conhecer a palavra de Deus, para então vivenciarmos, obedecermos e desejarmos aquilo que Deus deseja para nós. E então Ele satisfará os desejos do nosso coração. Nós precisamos aprender a contar com Deus. Jesus, em nenhum momento, Ele nos orientou a enfrentarmos a tentação, a enfrentarmos o diabo, mas resistirmos, né? Tanto às tentações, quanto resistirmos ao diabo. E ele, então, fugirá de nós. Ele fugirá. Agora, por pouco tempo, ele voltará. Ele voltará. Então, nós precisamos permanecermos firmes na palavra, na verdade, em comunhão com a igreja, adorando ao Senhor, orando sem cessar. Percebam as orientações bíblicas para nós
estarmos então blindados, né? Tem um ditado que diz: mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Então, por que não planejarmos a nossa vida no sentido de como será o meu dia de amanhã? Qual o objetivo que eu quero alcançar? Que livro eu quero ler? Que missão eu quero cumprir? Que trabalho social eu quero fazer? Ou eu posso fazer? Em que ministério eu posso atuar na igreja? Desta forma, meus irmãos, nós ocupamos a nossa mente, ocupamos o nosso dia a dia, e então nós criamos barreiras, e ajudando pessoas, nós então fechamos brechas. Essa é a nossa parte. Agora, nós precisamos aprender a contar com Deus. É dobrar os joelhos e dizer para Deus: Senhor, aqui está a minha fraqueza. Senhor, aqui é um telhado de vidro. Se pisar, quebra. Então ajuda-me, Senhor, a vencer esta fraqueza, esta tentação, porque eu não quero desagradá-lo. E Deus, sem dúvida, irá nos instruir, irá nos ajudar. E a melhor coisa é o primeiro ponto, é não darmos ouvidos aos nossos desejos logo no princípio. Um livro chamado Casamento Debaixo de Proteção, um livro excelente. Um casal de pastores, né, um marido e esposa, pastores televisivos nos Estados Unidos, voltado para a família. Tinha um ministério incrível, até mesmo por causa do canal de televisão. E a esposa desse pastor, certa vez, em um aconselhamento, recebeu um senhor, e no primeiro dia de aconselhamento, ela foi tentada. Não porque ele disse alguma coisa, nada disso. Pelo olhar, ela percebeu assim, perigo. O Espírito de Deus deu alerta. E o que ela disse foi: não, eu me conheço, eu sei quem eu sou. E ela então agendou o segundo dia de aconselhamento. E aí então, no segundo dia, ela percebeu que ela já estava esperando aquele aconselhamento. E depois do segundo aconselhamento, marcou um terceiro aconselhamento. E aí, então, eles caíram, e ela, algum tempo depois, ela confessou para o esposo. E aí, naturalmente, o ministério deu uma pausa. Esse esposo, então, procurou seus mentores, o pastor, né, procurou seus mentores, seus pastores amigos, e deu as devidas instruções, e o livro narra, então, todo o percurso de superação dessa queda. Para deixar o livro, para deixar a curiosidade para os irmãos em relação a esse livro, e eu recomendo que leiam, lá na frente, quando o esposo está começando a pensar na possibilidade de, então, retomar uma vida mais próxima, porque naturalmente houve aquele afastamento, então se descobre que ela está gestante. Então, o prejuízo foi enorme, mas o livro então narra Casamento Debaixo de Proteção. O livro narra então todo o trajeto doloroso, mas que superaram
E ali tem lições preciosíssimas para a nossa vida. Mas tudo por quê? Porque ela não cortou a proposta no princípio. Desde o princípio. Então, é por isso que nós precisamos contar com Deus. Não é porque eu sou pastor que a tentação para mim é menor ou mais fraquinha. Pelo contrário. Pelo contrário. Não existem cargos ministeriais, não existem níveis maiores ou menores que faz com que alguém se ache mais poderoso para enfrentar tentações um do que o outro. Jamais. Precisamos saber que nós somos pecadores, arrependidos e pela graça de Deus estamos em pé. Pela graça e misericórdia de Deus estamos em pé. Mas nós precisamos aprender a contar com Deus dia a dia. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, desvia-me das provas, das minhas fraquezas, das tentações e fortaleça-me, ó Deus. Meus irmãos, um passo que nós dermos para longe da palavra, para longe da obediência ao Senhor, para longe da decisão de permanecermos íntegros, é queda. Então nós temos que policiar, nós temos que vigiar e orar constantemente. É a nossa parte. Mas Deus é fiel. Nós temos um Senhor que nos ama e está interessado em que permaneçamos fiéis a Ele. Mas e quando cairmos em tentação? O que fazer? Primeiro, reconheça a queda e peça perdão. 1 João capítulo 2, versículo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Propiciação, no Novo Testamento, significa reconciliação mediante uma oferta. Então Jesus já pagou o preço por nós, a oferta já foi entregue. E nós precisamos tomar posse dessa bênção. Eu digo a posse do perdão de Deus. Existem pessoas que caíram no pecado ontem e elas não têm coragem de voltar, porque não se acham dignas. E querem saber de uma coisa? Uma palavra de Deus aqui. De fato, nós não somos dignos. Nós não somos dignos. De fato, o pecado nos traz este sentimento de indignidade e um sentimento de amargura, um sentimento de tristeza. Mas, meus irmãos, quem produz este sentimento, mediante reconhecimento de uma queda, é o próprio Espírito de Deus. É o próprio Espírito de Deus que nos traz este sentimento de tristeza para que haja quebrantamento, para que haja confissão de pecado e então o perdão. O perdão, meus irmãos, ele já está garantido. Ele já está disponível para todos nós. Agora, existe um requisito para sermos então perdoados. E o requisito é o arrependimento sincero. Quem sou eu? Olha o que eu fiz. Sim, olha o que você fez. Ok. Apocalipse vai dizer
Olha onde você caiu, retorne, né? Olha onde você caiu, se arrependa, para então você prosseguir. Quando nós viajávamos pelo Mato Grosso afora para tocar, uma vez nós estávamos indo para uma cidade chamada Água Boa, longe de Cuiabá, mas muito longe. E o motorista do ônibus fez o favor de errar 500 quilômetros. Aí nós pensamos, meu Deus, agora ele vai voltar 500? Não tem outro jeito. Chegou um momento que a estrada ficou, acabaram os asfaltos, ficou aquela estrada de chão que foi afunilando, até o momento que acabou a estrada. E ele teve que, de algum jeito, fazer a volta e andar mais 500 quilômetros para pegar, então, é aqui, e aí voltar. Meus irmãos, é isso. Não nos sentimos dignos. Quem sou eu? Eu te lembro, você, assim como eu, nós somos pecadores. Nós caímos. A Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus está pronto para levantar um pecador arrependido, com o coração quebrantado. E Ele libera novamente o seu perdão, para que possamos prosseguir. Então reconheça a queda e peça perdão. Segundo, se acontecer o pecado, conserto imediato. Nós vamos ler, por favor, o texto bíblico, Salmo 51, versículo 1 ao versículo 12. Raul. Salmo 51, versículo 1 ao versículo 12. É o texto que nós lemos na semana passada na leitura bíblica, mas eu quero ler novamente, porque tem tudo a ver com este ponto. Se acontecer o pecado, conserto imediato. Salmo 51, versículos de 1 a 12. Vamos projetar ali. Salmo 51, versículos de 1 a 12. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha só esse coração quebrantado aqui. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. 12 aí. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Até aqui. Pecou, conserto imediato. Escreva um salmo, tenho dito isso aqui. Escreva uma carta para Deus de quebrantamento, como o Salmo 51.
confissão e arrependimento. Não retires de mim o teu espírito. O que é isso aqui, gente? É aquele sentimento de que eu perdi a minha salvação. Mas nós sabemos que teologicamente o crente não perde a salvação. Mas esse sentimento de que agora eu não estou mais salvo é justamente o sentimento que o pecado proporciona. Mas o Espírito continua habitando aí. Mas eu preciso dizer aqui o que Paulo diz: se é que o Espírito habita aí. Tem isso também, é uma verdade bíblica. Se é que o Espírito Santo habita aí. Agora, se ele habita, ele vai te conduzir a um arrependimento sincero e vai liberar perdão. E prossigamos. Terceiro, podemos perder uma batalha, mas não a guerra toda. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pequei, caí, Senhor, misericórdia de mim, tomo posse do teu perdão. Amém. Vamos embora. Vida que segue. Eu sei o que você fez no sábado à noite. Está repreendido em nome de Jesus qualquer tipo de acusação contra mim. Sou um pecador arrependido. Arrependido e perdoado pelo Senhor. E vamos adiante. Né? A coroa da vida nos aguarda para a glória de Deus. Então nós temos que prosseguir. Para concluir, meus irmãos, então estas duas mensagens, um dia as tentações serão vencidas de uma vez por todas. Esse texto aí, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, aqui está a narrativa bíblica de que, do fim da história, e o fim da história é que o povo de Deus vencerá em Cristo Jesus. O pecado não existirá mais um dia. Nós nunca mais seremos tentados na eternidade. Glória a Deus por isso. Nunca mais seremos tentados. Nunca mais cairemos em pecado. Mas enquanto estivermos aqui, apóstolo Paulo, em Gálatas, o Espírito milita contra a carne. Deus tem misericórdia de nós nesta batalha. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Somos pecadores, mas não estamos sozinhos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, porque o Senhor já garantiu a vitória para o teu povo. Obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos em Ti. Agora, ó Deus, enquanto estivermos nesta peregrinação, nós declaramos, ó Deus, sem o Senhor, nós não venceremos. Mas ainda bem, ó Deus, que durante o dia o Senhor nos encobre com nuvens e durante a noite com colunas de fogo. O Senhor tem cuidado de nós. Se há no nosso meio, ó Deus, pessoas vivendo na prática do pecado, ó Deus, entristeça pelo Teu Espírito, ó Deus. Quebranta, Senhor, esses corações, para que haja arrependimento sincero.
Que haja, ó Deus, também, quem sabe, humildade para compartilhar a dor, a fraqueza, com pessoas sábias, pessoas misericordiosas, e nós, como igreja, ajudarmos uns aos outros. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E dá-nos, Senhor, constantemente a alegria da tua salvação. Oramos pedindo estas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.